89% da população brasileira é cristã, ou seja, tem a Bíblia como livro fundamental. Em teoria, todas deveriam seguir os rigorosos ensinamentos do livro, mas na prática a maioria só finge e fica de boa. Afinal, tem algumas passagens, digamos, contraditórias no livro sagrado. Por exemplo, a quantidade de monstros assustadores e fantasiosos existentes no livro. Alguns dizem que são metáforas, outros dizem que não existem metáforas na Bíblia. Então confira a lista e tire suas próprias conclusões. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Número 10. Behemoth. Em Jó, um dos mais antigos livros da Bíblia, o Behemoth é descrito como uma criatura gigantesca e poderosa que só pode ser domesticado por Deus. Sua cauda é tão grande que faz ele se mover como uma árvore. Esta descrição tem levado alguns criacionistas a crer que Behemoth era um dinossauro. Mas a criatura mencionada tem um umbigo, ou seja, não saiu de um ovo. Estudiosos menos criativos têm sugerido que o Behemoth é simplesmente uma descrição poética de uma criatura gigante real, como um hipopótamo. Número 9. Primeira besta. O livro de Apocalipse é ótimo para se encontrar monstros, mas não há acordo sobre o conteúdo do livro. Uns acham que são visões do futuro e outros acham que são descrições do passado. A primeira besta de Apocalipse, chamado assim porque é o primeiro a ser mencionado no livro, é um monstro de 7 cabeças e 10 chifres que surge do mar. Ele também possui os pés de um urso, a boca de um leão e a aparência geral de um leopardo. Teólogos e estudiosos da Bíblia têm interpretado esse animal como símbolo de tudo, desde o papado do século I. Já eu diria que é simplesmente um megazord. Ou não parece? Número 8. A segunda besta. Esta besta, que logicamente vem depois da primeira, se levanta da terra. Ela tem 2 chifres e fala como um dragão. A função dele é realizar falsos milagres que incentivam as pessoas a adorarem a primeira besta. Ele também permite que a primeira besta mate qualquer um que não adorá-los. Mais uma vez, as interpretações são variadas. Tem sido descrito como um símbolo para tudo, desde o profeta Maomé ao moderno dos Estados Unidos. Número 7. Unicórnios. Unicórnios são mencionados 9 vezes na Bíblia, uma tradução medieval feita sob ordem do rei Jaime I, e que até hoje é oficial da Igreja Anglicana. Infelizmente, os linguistas descobriram que reim, palavra hebraica traduzida como unicórnio nesta Bíblia, na verdade, refere-se ao auroque, um antepassado distante da vaca moderna que foram extintos no século XVII. O que é uma pena, porque unicórnios são muito mais interessantes do que as vacas grandes. Na verdade, um monte de criaturas míticas na Bíblia foram adicionados por tradutores medievais que estavam mais interessados em serem poéticos do que em garantir que suas criaturas existiam. Não duvido que esse tipo de erro de tradução não aconteça na versão tradicional da Bíblia. Número 6. Gafanhotos de Abaddon. Esses caras são governados por Abaddon, o anjo do abismo, cujo nome significa destruidor. Como eles aparecem em Apocalipse, obviamente não são gafanhotos normais. Parecem cavalos de guerra, têm as caudas de escorpião, rostos humanos, cabelo comprido e usam coroas de ouro e couraças blindadas. Suas caudas de escorpião são usadas para picar suas vítimas, uma experiência que é tão dolorosa que as vítimas o buscarão a morte, e não a acharão. Número 5. Os 200 milhões de cavaleiros. Este exército épico também aparece nas visões do Apocalipse, que não deve ser confundido com os 4 cavaleiros, aqueles que simbolizam morte, guerra, fome e peste. Aliás, não dá para confundi-los com ninguém. Seus cavalos têm cabeças de leões, caudas semelhantes a serpentes e cospem fumaça, fogo e enxofre de suas bocas. Eles chegam a matar 1/3 de toda a humanidade. São liderados por 4 anjos caídos, o que nunca é bom. Número 4. Bestas de Daniel. Como o Apocalipse, o livro de Daniel é cheio de visões que simbolizam eventos do mundo real. Em uma dessas visões, Daniel vê nada menos que 4 monstros surgirem do mar.
Um deles é um leão com asas de águia, que depois se transforma em uma criatura com aparência humana, e tem suas asas arrancadas. Outra é uma criatura parecida com um urso, outro parece um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e o último tem dentes de ferro e 10 chifres, com os quais ele destrói toda a terra. Dizem que estes animais representam as 4 nações que existiam nos dias de Daniel. Número 3. O dragão. Outra besta do Apocalipse, o grande dragão é descrito como tendo 7 cabeças e 10 chifres, algo que é típico do Apocalipse. Ele também tem uma cauda capaz de varrer 1/3 das estrelas do céu. O autor identifica mais tarde este dragão como o próprio Satanás, que luta contra os anjos de Deus e é lançado no inferno. A Bíblia se refere a dragões em outros lugares, mas como as menções de unicórnios, são erros de tradução. A maioria das versões modernas da Bíblia identifica-os como chacais, hienas ou cobras. Número 2. O Nefilim. Muita confusão envolve o Nefilim, ou caído, que aparecem em Gênesis e são descritos apenas como descendentes de filhos de Deus e filhas dos homens. Para alguns, isso significa que Nefilim são filhos de anjos e mulheres humanas. Quem disse que anjos não têm sexo? Outra explicação, menos interessante, é que a passagem se refere à mistura de 2 tribos humanas. As descendentes do piedoso Sete e os descendentes do malvadão Caim. Se isso parece muito chato, não se preocupe, há também uma comunidade de internet que acredita que o Nefilim eram extraterrestres. Número 1. Leviatã. O segundo maior monstro descrito no livro de Jó, Leviatã é uma enorme criatura marinha que não liga para as armas humanas, exala fogo e fumaça de suas narinas. Leviatã está provavelmente relacionado a outro monstro chamado Lotã, uma serpente de 7 cabeças gigante que representa o caos primordial. Tal como acontece com muitas outras criaturas bíblicas, existem algumas teorias menos emocionantes que insistem que Leviatã é só uma descrição poética de um crocodilo, apesar que crocodilos não exalam fogo. Qual dessas criaturas mais te surpreendeu? Deixe nos comentários.